Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Amém? Amém. Eu vou ler na minha versão, que é diferente. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem falou muito ao meu coração na segunda-feira. E eu tenho o hábito, irmãos, de, conforme o Senhor vai falando, eu anotando. E eu aprendi isso com a minha discipuladora. E ela dizia para mim: Marga, quando você for para a igreja, sempre leva o papel e anota. Só que um papel não dava. Tinha que ser vários papéis. E aí eu comecei a ter um caderno. E aí eu fui aperfeiçoando e anotando, e conforme o Senhor fala no culto, na igreja, em qualquer lugar que eu vou ter culto, eu tenho que estar com o papel. Porque parece que me falta algo. E ali Deus vai falando e eu vou anotando. E essa palavra, ela diz assim: a fé é para o meio do caminho. Porque aqui os discípulos, eles estavam passando por uma tempestade. Uma tempestade, ondas fortes, e as ondas entrando no barco, e eles já estavam ficando desesperados. E eles vendo que o Senhor estava simplesmente dormindo. Isso não é diferente para nós nos nossos dias, né? Quando a gente passa por algo, e a gente ora, a gente busca, a gente vai no monte, a gente vai para a consagração, a gente, meu Deus, a gente entra em tudo e Deus não fala. Literalmente. Eu falo isso, irmãs, porque eu vivi literalmente isso. Aleluia. Conforme a nossa irmã aqui falou, verdadeiramente ela é outra pessoa. Porque eu a conheci na consagração dele. E o semblante dela é outro. Glória a Deus. Eu, quando a vi aqui, eu vi, mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela contou aqui. E Deus me mostrou. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer algo da nossa vontade. A gente quer voar sem antes Deus. Ô Espírito Santo! E aí a gente vai fazer alguma coisa e aí chega lá na frente, o que acontece? Perdão, tá, pastor? Quebra a cara. Né? E aí começa a vir as lutas, as minhas coisas, e às vezes a gente não sabe por quê. E aí o que aconteceu comigo? Eu vivia, irmãs, no conforto, literalmente. Minha casa, minha igreja, meus amigos, minha família, meus filhos, todo mundo perto. Todo mundo perto. E aí eu indo nos montes, indo com a minha pastora, minha discipuladora, a gente ia no monte, Deus usando, Deus usava, e Deus falava. E eu disse: Senhor, isso não é para mim não. Eu falava, né? A gente acha que não é, né? E eu dizia: não, isso não é para mim. E aí Deus foi falando e Deus foi mostrando. E as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor
E ele dizia assim para mim: eu vou preparar. Amém. Guardei aquilo para mim. E aí eu fui. Quando eu li esse texto, começou a vir na memória tudo que eu tinha passado. Porque Deus muitas vezes nos chama para um novo desafio, algo novo. Por quê? Porque Ele sempre tem um propósito e geralmente não nos diz o que vai acontecer no caminho. E literalmente Ele não me falou. Ele só disse: vai. E eu falei para o Senhor: como? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com meu esposo? E o Senhor disse: eu vou preparar. E ali eu esperei. É difícil, como a irmã falou, muito. E as coisas começaram a acontecer. Minha sogra nessa época ainda era viva. E o Senhor preparou e levou. Meu esposo ficou muito, mas muito mal. Muito. O meu ministério começou dentro da minha casa com o meu esposo. Ministério de intercessão. Foi muito difícil, irmãos. Muito difícil. Eu vendo meu esposo ali querendo entrar numa depressão profunda. E eu não podendo falar, eu não podendo chorar perto dele. E eu me apoiava na minha pastora, minha discipuladora. O meu pastor César estava longe, estava em Quissamã, Macaé. E ele de longe cuidando de mim. E a minha pastora ali do meu lado, me levantando. Foi aí que o Senhor falou, usando a vida da minha pastora, falou que meu esposo queria sair de porta fora, ele não queria mais ficar ali. Porque a luta estava muito, mas muito grande. Pensa numa família que quer pegar tudo na mão grande. Botando meu esposo quase à morte. E eu ali. E a minha pastora ali. E aí o Senhor usa a minha pastora e diz: só sai daqui quando eu mandar. E o meu esposo foi, pediu perdão ao Senhor e ali nós ficamos. Depois do falecimento da minha sogra, ficamos 7 anos ali. Debaixo de muita luta. Mas também o Senhor fortalecendo. Ali o meu ministério começou. E ali meu ministério começou, minha pastora junto comigo. Aonde ela ia, eu ia com ela. Aonde ela ia no monte, eu ia com ela. Ela ia para o culto lá no Gradinho São Gonçalo, eu ia com ela. E ali ela me preparando. Porque o Senhor tinha um